Olá, bem-vindos ao Cinemark e mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. E o meu convidado hoje é o crítico de cinema Gustavo Cruz, do canal no YouTube com o nome dele. E aí, direto ao assunto, tudo bom, Gustavo? Qual é teu filme de cabeceira? Olá, olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E o filme que eu escolhi, eu fiquei pensando bastante, eu adoro esse quadro do seu canal. Eu acho que ele sempre traz uma reflexão massa, assim, né, de qual filme a gente gosta de revisitar. E eu escolhi Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese. Eu achei que seria o Cavaleiro das Trevas, não sei por quê. Foi durante muito tempo. Foi um filme muito impactante, assim, que eu assisti durante muito tempo, muitas vezes assim mesmo. Mas quando o Cavaleiro das Trevas foi lançado, eu tinha 14 anos. Comecei a fazer teatro por conta desse filme, então eu revi muito. Só que aí depois, com o tempo, fazendo teatro, sendo apresentado a muitos e muitos outros diretores, eu acho que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo Martin Scorsese. Então, qual foi a tua primeira experiência com Os Bons Companheiros? Você chegou a vê-lo no cinema, naquela sessão de clássicos da Cinemark, ou só viu em casa em Não. DVD ou Blu-ray? Eu só vi em casa com DVD e Blu-ray. O único filme do Scorsese das antigas que eu consegui ver no cinema foi o Toro Indomável, eu assisti numa sessão do Cinesesc aqui de São Paulo e foi maravilhoso, assim, foi uma experiência incrível. Mas eu ainda não tive essa oportunidade, mas sempre que pinta assim alguma dessas eu vou, inclusive em relação a esse filme eu vou com certeza. Eu acredito que em outubro vai ter uma grande celebração pelos 100 anos da Warner, e Uhum. eles estão prometendo um grande festival com os grandes filmes do estúdio. Eu espero, sinceramente, que o Goodfellas, né, Os Bons Companheiros, esteja nesse pacote. E aí não tem como deixar passar essa oportunidade. É, eu também espero, assim, eu estava até revendo aqui para a gente se encontrar e conversar sobre ele, e é uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho o Blu-ray e eu fico imaginando numa tela de cinema o quanto deve ser, assim, o impacto deve ser absurdo, né? Então, qual foi o teu primeiro contato com o filme? E de que maneira esse filme te impactou quando você o viu pela primeira vez? Eu comecei a investigar, assim, os filmes do Scorsese ainda quando eu estava estudando teatro, eu estudei durante 7 anos, e eu comecei a conhecer grandes diretores investigando pelos atores, né, os grandes atores de Hollywood, da escola ali de Nova York, principalmente, um dos maiores é o Robert De Niro, né, o cara é uma lenda viva. E aí eu comecei a ir atrás e, naturalmente, se você vai atrás do Robert De Niro, você encontra o Scorsese, e se você vai atrás do Scorsese, você vai encontrar o De Niro. Assisti Taxi Driver, que também é um dos meus favoritos da vida, assim, Toro Indomável, são os três, assim, que mais me impactaram. E Os Bons Companheiros eu assisti também nessa época, e eu ainda estava muito focado nessa parte da atuação, né, e eu acho que esse filme, ele é maravilhoso nesse sentido, né, você tem vários personagens, alguns que aparecem só uma cena e eles estão todos incríveis, e mas também foi um filme que me deixou fascinado por outros aspectos do cinema, né, pela direção ali, pela trilha, por como ele conduziu aquela história como um todo. Então foi ali em volta, quando eu acho que eu tinha uns 16 anos, assim, eu acho que foi quando eu assisti e, enfim, fiquei vendo e revendo algumas vezes. É, o filme já abre com uma frase que se tornou emblemática, né? Em bom português seria algo tipo: "Até onde eu consigo lembrar, eu sempre quis ser um gangster", né? É, E é tem isso aí. toda aquela brincadeira da estrutura do filme que não segue uma estrutura linear. O filme começa mais ou menos perto do fim, volta lá para trás, fica fazendo essa brincadeira, né. Isso eu sei, você tinha 16 anos, muito jovem ainda. Isso mexeu contigo, assim, você se perdeu um pouco ou você já pegou de vez essa estrutura do filme? Eu acho que esse é o tipo de filme que eu considero, assim, um filme executado à perfeição, assim. Então, sempre que eu revisito, eu percebo algo novo do filme ali que o Scorsese deixou ali. Então, eu adoro como ele faz os filmes, porque
Eu sinto que uma pessoa com 16 anos consegue absorver a obra, ali tem um impacto imediato muito grande, mas conforme você vai revisitando, você começa a pegar outros aspectos ali, como esse, por exemplo, né? Como ele brinca com a narrativa, como ele utiliza aquela cena inicial e ela tem uma importância gigantesca no decorrer da história, né? Ela define o destino de alguns personagens, então ela tem, como ele revisita a cena, ela tem diferentes sentidos até, né? No começo é a extrema violência seguida de uma comédia, praticamente, né? Eu tenho essa sensação, assim, que a primeira parte de Goodfellas é uma comédia. O Scorsese, ele é maravilhoso nisso, assim, é super... Vários diálogos engraçados, personagens divertidos. E depois a coisa fica mais pesada mesmo, né? Aí as consequências dessa escolha de vida, né, de sempre querer ter sido um gangster, elas começam a aparecer. Essa coisa que o Scorsese ama, né, de ascensão em queda, assim, eu acho que ele faz isso. Se ele tem alguma vontade de seguir alguma estrutura narrativa, seria nesse lugar, né, de mergulhar nos personagens e, enfim, eu acho que até hoje, quando eu revisito, eu descubro alguma coisa nova, assim. Eu acho que na época, provavelmente, eu fiquei mais impressionado com os atores e com a qualidade do filme em si, mas ainda não conseguia descrever tão bem. E sinto que até hoje, né, não, também eu acho que é para a vida toda a gente sempre vai revisitando os filmes do Scorsese e percebendo coisas diferentes, assim. Aí você fez menção àquela questão de ter algo extremamente violento, depois descambar para algo bem próximo da comédia. Não posso deixar de perguntar em relação a uma das cenas mais lembradas e comentadas do filme. Tem camisetas, tem memes, tem tanta coisa envolvendo funny how, engraçado como, né? Sim. Essa cena, ela tem até uma história legal, assim, né? Porque ela é uma cena improvisada, né? Uhum. O Joey Pesci, ele fala que ele tinha... Tem duas versões da história, né? Uma que ele viu dois caras em um bar tendo esse diálogo e uma outra versão, que acho que o Ray Liotta conta, que ele era o cara que estava sendo pressionado dessa conversa, né? Como se ele tivesse ali na posição do personagem do Ray Liotta. Mas essa cena ela é muito boa, ela é a apresentação do personagem dele no filme, e eu acho que já é uma apresentação assim que ela traz essa contradição que a gente vai acompanhar ao longo do filme todo, né? Que esses caras, eles parecem ser caras legais e divertidos, a gente acompanha eles comendo, bebendo, rindo juntos e tudo mais, mas também ao decorrer do filme vai ficando cada vez mais eu, di- eu nem acho que o Scorsese esconde na primeira parte, mas eu sinto que na segunda parte assim do filme a coisa fica um pouco mais é, densa, assim, mais crua, né? A violência ela vem cada vez mais sem sentido, mas esse personagem ele é uma bomba, né? Relógio, assim, né? Desde a primeira cena ele já promete que ele pode perder a cabeça a qualquer momento. E o fato dela ser uma improvisação também é muito legal, assim, né? Porque o Scorsese, ele traz esse espaço para os atores. Eu acho que esse é um dos pontos mais brilhantes, assim, da direção dele, além dele ter várias referências e ser um diretor, assim, genial. A cena do Taxi Driver também do espelho foi um improviso, né? Uhum. Então assim, ele dá esse espaço para os atores, ele direciona, claro, mas ele dá esse espaço. Então, a vida dos personagens nos filmes dele, e principalmente aqui falando de Goodfellas, é uma coisa que eu gosto muito de sentir, assim, né? Você sente uma vibração de cada personagem na tela, e essa cena talvez seja a mais impactante, e ela vem logo no começo, né? É, e essa cena, além de tudo isso que você mencionou, de mostrar exatamente quem é o Tommy, de definir muito da persona dele, é uma cena que ela é também premonitória, no sentido de que, depois de toda aquela conversa, né, o Tommy diz para o Henry, né, que se ele for apertado, ele amarela, né, É ele verdade. que efetivamente é o que termina acontecendo, né. Sim.
Isso é muito divertido, porque a sensação que eu tenho quando eu assisto é que não tem uma ponta solta. Uhum. Eles trazem, assim, na hora certa cada um dos elementos, e às vezes é isso, né? Você tem. Ali ele fala, e se apertar, e realmente é a história inteira. Quando você chega na parte final, você fala, errado ele não estava, né? Isso é muito bom. E no caso de Goodfellas, você mencionou a questão da trilha sonora, o que é uma característica de todos os filmes do Scorsese. Ele sabe escolher bem as músicas para a trilha sonora, e uma das cenas mais bonitas, tanto pela música como pela sequência inteira, é a entrada no Copacabana, né? Uhum, Do Ray Liotta, do Henry Hill, com a namorada dele, a Lorraine Bracco, ali pela porta dos fundos, passando pelos corredores, pela cozinha, até chegar no melhor local do salão, né? Ao som uhum. da parte instrumental de Leila, do Eric Clapton. Sim, essa é uma cena que eu acho que ela traduz muito bem como o Scorsese sabe trabalhar todos os elementos e as escolhas dele são muito inteligentes, né? Essa é uma cena que eu Sim. acho que é uma apresentação muito clara para a personagem dela, de que vida esse rapaz que ela está conhecendo tem. Ele não respeita a fila, ele não estaciona o carro, e ao mesmo tempo ela passa ali com ele é brilhante, assim, né? Você passar pelo pessoal na cozinha e perceber que ele conhece todas as pessoas e ficar ali na frente. Eu sinto que é uma escolha também do Scorsese de aqui a gente não precisa ter corte algum, né? O plano longo ali, ele é essencial para realmente fazer um mergulho na vida desse cara. E principalmente uma coisa que eu adoro é ele mostra o quão sedutora é essa vida primeiro, né? Para justificar tudo que a gente vai acompanhar no na segunda parte do filme, principalmente no terceiro ato, eles tinham uma vida confortável pra caramba, né? Eles realmente estavam ali convivendo com pessoas que não respeitavam nenhuma das regras e, portanto, eles tinham do bom e do melhor. Mas é claro que as pessoas elas não topam esse estilo de vida porque a gente sabe que realmente o pagamento sempre chega, né? Você tem o acordo de Fausto ali que eles fazem. Beleza, eles não respeitam nada, mas no final eles vão ter que pagar por isso, e também quem tiver envolvido. Mas é uma cena brilhante, porque ela é encantadora para o público também, né? É uma cena assim que tem até em Bug Nights, o Paul Thomas Anderson mostra ele logo no começo, né? A referência a Goodfellas. Então eu acho que é um desses momentos assim maravilhosos do filme. E ele trabalha com construções. Exatamente, exatamente. E ela topa aquilo, independente do que ele respondesse, ela ia aceitar, né? Claro. Isso é muito legal. É, esse filme, quando ele saiu, em 1990, coincidentemente, ele foi lançado muito próximo de O Poderoso Chefão 3, do Uhum, Coppola. E aí, coincidentemente também, ambos foram pessimamente recebidos pela crítica na época e pior ainda pelo público. Ambos tiveram um desempenho na bilheteria muito ruim. Eu lembro que o Goodfellas custou algo em torno de uns 25 milhões e não chegou a faturar 50 nos cinemas, ou seja, ele deu prejuízo nos cinemas. Deve ter recuperado um pouco depois em DVD, Blu-ray e tudo mais, mas na bilheteria ele foi mal. Na premiação do Oscar também, ele recebeu, se não me engano, 6 indicações e levou apenas uma, de melhor ator coadjuvante, por Joe Pesci. Mas é aquele tipo de filme e aí é mais uma prova de que prêmios, na prática, não significam muito assim. Se passou hoje, nós estamos em 2023, já se passaram 33 anos do lançamento dele, mas é um filme que continua pulsante, continua envolvente, continua relevante, coisa que muitos filmes premiados não têm mais. A maioria está completamente esquecido.
Você lembra, por exemplo, qual foi o filme que ganhou o Oscar 3 anos atrás? Talvez Não. você lembre, mas. 3 anos atrás, talvez eu não lembre também, porque É, eu também tenho essa sensação, que os filmes a gente vai esquecendo, né? A maioria dos aham. premiados a gente vai esquecendo. Mas você lembra assim, o artista ganhou o Oscar, Green Book É, ganhou o Oscar. E que Green filmes Book, são esses, né? é verdade, é verdade. Eu adoro o Goodfellas porque eu acho que é um filme bastante pessoal também, né, do Scorsese. Ele sempre quando ele trabalha dentro desse gênero, gangster e tudo mais, ele se diz muito confortável, mas ao mesmo tempo, vendo assim entrevistas sobre o filme, é muito legal pensar que ele, o De Niro e tudo mais, eles vieram de uma área onde era comum, né? Tinha uma coisa assim, tem uma história que os gangsters avisavam para as mães, ó, às 3 horas tirem as crianças das ruas, porque vai rolar aqui uma morte mesmo. As crianças saíam, eles faziam o trabalho deles e depois as crianças voltavam. Mas para além disso, eu acho que quando a gente pega e vê assim o trabalho do Scorsese, eu acho que ele tem um fascínio por essas pessoas, que é muito interessante, assim. Eu acho que estava vendo uma entrevista recente, ele conversando com um padre, inclusive, ele falando sobre a violência e como ele explorou essa violência ao longo do trabalho dele para realmente investigar essa dualidade humana. Ele também tem um trabalho muito dirigido para a fé, e essa dualidade, né, do ser humano, ele tratar aqueles gangsters que em muitos outros filmes são um pouco mais estereotipados ou muito estereotipados, ele trazer uma humanidade para eles, esse desejo de uma vida melhor, esse não entender o mundo, não aceitar o mundo, mas, enfim, indo para um caminho do crime para se rebelar. Então, eu acho que o fato de ser esse filme tão pessoal para o diretor traz uma força absurda, e além disso, é esse filme dinâmico. É um filme muito. Eu estava reassistindo para a gente conversar, e é um filme que você não consegue se desligar dele. É uma obra assim que tem um ritmo muito estabelecido. Ele sabe as horas de diminuir um pouquinho, mas geralmente você está em um ritmo absurdo ali, né? Então acho que isso também comunica muito com as pessoas, assim. Acho que as pessoas gostam de entrar nesse universo e mergulhar como ele faz, sabe? Eu li uma entrevista do Scorsese há algum tempo, onde ele relembra a infância. Na entrevista, ele relembrava a infância dele em Little Italy, né, o bairro lá onde ele cresceu em Nova York. E ele Uhum. disse que quando ele estava entrando assim na adolescência, com seus 12 para 13 anos, só existiam duas possibilidades de futuro para um garoto que já havia crescido ali em Little Italy: ou virar um gangster, ou virar um padre. Felizmente, ele achou uma terceira opção, né, ele virou um cineasta, né. É, Apesar de ter feito muitos filmes onde essa questão da fé, que você pontuou há pouco, e a questão da máfia, estão sempre caminhando juntos, né, essa dualidade entre o profano e o sagrado tá sempre muito presente, e não apenas nos filmes dele de gangues, que é um problema que eu vejo com muita gente. Quando fala de Scorsese, acha que ele só faz filme de gangster. Ele não fez é. tantos filmes de gangster assim, ele fez muitos outros filmes de diferentes gêneros, mas tem aquela marca, né, pessoas É, normalmente associam a isso. sim, sim. Ele é um diretor, acho que ele se diverte muito nessas investigações, assim. Por ser muito apaixonado por cinema, eu adoro acompanhar a filmografia dele, porque é justamente isso. Ele não se prendeu, porque ele poderia ter feito uma carreira inteira é, em cima de um gênero que ele foi conhecido, né, como um grande maestro, mas ele foi investigar em outros gêneros e eu acho que ele manda muito bem Em em qualquer todos os um. gêneros em qualquer um ele vai muito bem, é, mas talvez ele tenha essa marca assim em relação ao gênero dos gangsters por ter é, feito ótimos filmes e ter realmente mergulhado assim nesse gênero com poucos, mas filmes assim marcantes que realmente acho que entram na lista aí das pessoas com certeza. Então
Mas eu adoro essa característica dele não ser um diretor apenas desse gênero, assim. Por exemplo, um filme que talvez eu poderia trazer, que eu reassisto o tempo todo também, é O Poderoso Chefão. Mas eu escolhi Os Bons Companheiros por conta do Scorsese, justamente porque ele é um diretor que, dentro do filme, eu tenho a sensação de que ele traz vários momentos, gêneros diferentes ali, em cenas diferentes. Você vai ter uma cena trágica, você vai ter uma cena talvez melodramática, uma cena cômica, e ele tem isso. Nesse filme, eu tenho essa sensação de que ele realmente consegue ir para vários lugares. A gente está falando de um filme de gênero, mas ao mesmo tempo, essa relação com as figuras paternas que ele está em volta ali, a relação com as mulheres que ele tem. Então, assim, eu adoro isso, né? A sensação que eu sempre tenho com os filmes dele é de que tem várias camadas, assim, que a gente vai acessando em momentos diferentes da vida, sabe? Você disse que chegou ao Scorsese por conta do período que você estava fazendo teatro, a curiosidade com o trabalho de ator, aí chegou ao De Niro, consequentemente ao Scorsese. Esse foi o primeiro filme do Scorsese que você viu ou você tinha visto algum outro dele antes, aí depois chegou ao Goodfellas? Eu tinha assistido Taxi Driver primeiro, foi o meu Uhum. primeiro filme, porque eu acho que quando falam da parceria dos dois, esse é o filme para ver, assim, porque é um filme muito focado em um personagem, né, um protagonista ali. Acho que aqui o De Niro tá incrível, mas você tem ele como coadjuvante mesmo, assim, né? Ele participa com uma presença fantástica. Tem inclusive aquela cena maravilhosa, né? Quando ele decide que vai matar todo mundo, que também é um momento de música que é fantástico. Mas Taxi Driver foi o primeiro que eu vi. E Taxi Driver também trouxe um impacto muito grande, assim, para minha experiência, assim, com o cinema, principalmente pela parte final, assim. Eu fiquei, caraca, nem sabia que. Eu não sei se eu acho que eu já tinha assistido Poderoso Chefão nessa época, eu já tinha, acho que uns 14, mas Taxi Driver eu lembro que me impressionou, assim, visualmente o fim é até mais Apoteose. leve do que deveria ser, né, porque ele desaturou o É. sangue, mas é super impactante. E aí você chega a Goodfellas. É. Goodfellas, assisti, depois acho que eu fui para Toro Indomável, daí depois eu comecei a assistir os filmes do DiCaprio com ele, assim, né? Acho que foi a transição foi mais ou menos essa. Nessa época, eu acho que ele estava fazendo mais filmes com o DiCaprio já, né? Ele já Aham. estava realizando mais coisas com o DiCaprio. Mas eu estava investigando desde os primórdios, assim, de atuação. Fui atrás do Chaplin, aí depois comecei a ver as coisas do Marlon Brando, depois Robert De Niro e tudo mais. Fui tentando encontrar, assim, esses mestres. Mas depois eu fui vendo os mais recentes do Scorsese. O que eu acho mais curioso, e no caso de Goodfellas, e tem até uma história bem curiosa envolvendo ele. O Scorsese, na época, queria dar um tempo em filmes de gangster. Eu acho que ele sentia um pouco aquele peso de estar meio que estigmatizado por só fazer o que não é verdade em filmes desse gênero. E aí ele lê o livro Wise Guy, né, que é o livro do Nicholas Pileggi que deu origem ao filme. E ele adora o livro, aí liga para o Nicholas, para o autor do livro, para falar, né, e aí diz para ele que ele esperou a vida toda dele por um livro como aquele, né, para fazer o filme. E o Nicholas, eu acho que sem acreditar direito, né, que o Scorsese estava ligando para ele, responde que esperou a vida toda por uma ligação como aquela. E é uma coisa que não é muito comum, o Scorsese escrever o roteiro junto com ele, né? É. Apesar de ele ter escrito outras coisas, mas não é tão comum assim ele também participar desse processo, não assim diretamente, mas Uhum. não foi o caso com Goodfellas. Sim, nessa cena em que o personagem do Robert De Niro decide que vai matar todo mundo, quando eles estavam escrevendo o roteiro, o Scorsese comentou da música já. Coloca aí a música, porque ele já estava visualizando o filme.
eu também acho, eu até acho curioso, assim, porque ele não escreveu tantos roteiros, né, ao longo do tempo, assim. Talvez no começo ali, a parceria que ele teve com Paul Schrader também, né, por exemplo, o roteiro de Taxi Driver, não sei se pode ter sentido que o roteiro estava maravilhoso e que ele teria que trazer ali muito mais a visão para o caminho, né, para dar vida para aquelas palavras, para aquelas ações. Mas eu acho que ele é esse autor, assim, ele tem tanta referência, e quando eu assisto o Goodfellas, eu adoro o fato dele ter participado do roteiro, porque eu acho que está nos detalhes do filme essa qualidade, essa questão por exemplo, da comida, sempre é algo que, por exemplo, no Poderoso Chefão também é algo importante para o Coppola. Foi um detalhe que o Coppola trouxe, é um detalhe que o Scorsese também coloca na sua história que faz toda a diferença. As roupas, o lance deles chegarem de madrugada na casa da mãe e não importa que ela estava dormindo, ela vai preparar uma refeição para eles e eles precisam rir das piadas dela. Todos esses detalhes, assim, eu acho que são eles que fazem essa experiência ser tão memorável, porque é claro que é uma história fenomenal, assim, é uma história muito interessante, personagens muito interessantes. Mas esses detalhes, assim, que ele vai trazendo, que alguns deles também são é, perguntas ali do autor pro próprio... para a pessoa que inspirou a história, né? Que eu tava vendo também o Robert De Niro nessa cena do jantar, como é que ele tira o ketchup? Aí ele tava perguntando pro roteirista, né? Ele tirava o ketchup assim, assim, e aí o roteirista foi perguntar pro cara que conheceu mesmo o personagem, assim, na vida real, e falou, ah, não, é assim. Então, esses detalhes, eles são... acho que durante uma produção pode parecer muito minimalista, mas para nós, quando a gente está assistindo, eu sinto que isso faz a gente ter a ideia de que, nossa, isso parece ser muito real. E facilita o mergulho, eu Sim, sinto, assim, né, na história, de humaniza você também, né, um pouco. super humaniza totalmente. E você falou na questão da mãe, né, o Scorsese sempre bota ou botava, no caso, a mãe dele, a própria mãe dele, Sim, em alguma ponta. No caso dos Bons Companheiros, é a mãe do Tommy, né, exato. E é a ele tem um Mama documento. Scorsese. Eles têm um documentário também, né, que acho que é Italian American. Eu não sei se esse é o título, mas é um documentário ali com a mãe e o pai também, que eles têm umas cenas muito boas. Isso é muito legal, assim, né? A sensação que... Acho que talvez porque eu adoro revisitar os filmes do Scorsese, estão muito relacionados a isso, assim. Eu acho que todo mundo que ama cinema e... Claro que não é todo mundo que ama cinema vai gostar do Scorsese, mas todo mundo que ama cinema e gosta do Scorsese sente uma proximidade com ele, né? Essa paixão que ele tem pelos filmes, essa paixão que ele tem em realizá-los e essa sensação de que eles estão se divertindo. Ele trazer a família dele para dentro das histórias, ele ter essas parcerias de longa data, não só com os atores, mas também com outras pessoas por trás da produção, com a montadora dele, né? Eles estão juntos sempre. Então eu tenho essa sensação de prazer que, que, que eu acho que é ele que cria mesmo, assim, sabe? Ele faz com tanto amor a parada, ele faz com tanto prazer, que eu sinto que nos filmes isso fica perceptível. Eu me sinto conectado a isso, assim, sabe? Não, e você falou assim, ele poderia escrever mais, né, ele escrever mais mas ele é tão ocupado, eu fico imaginando É, quantas horas por dia tem o dia dele, porque é. ele tem a Film Foundation que cuida de restauração de filmes, ele produz série para TV, É. ele lança filmes de diretores estrangeiros que jamais conseguiriam espaço nos Estados Unidos, ele consegue viabilizar. Ele dirige comercial de TV, ele faz os filmes, Os ele documentários. apresenta documentário, porra, dá É. entrevista e tudo, é muita coisa. Não, é realmente assim um entusiasta do que faz, né? Dá para perceber isso. E talvez ele não assine muitos roteiros, mas com certeza ele traz um olhar Ah, para sim. aqueles trabalhos. Assim, ele trabalha com excelentes roteiristas e ele também dá muita liberdade para os atores em relação a esses roteiros, assim, né?
no Lobo de Wall Street, por exemplo, eles falavam que, putz, eles estavam super no improviso, assim, Sim. claro que tem os ensaios e tudo mais. Então é isso, né? É um cara que ele gosta de cinema, ele ama cinema de uma forma tão complexa e ele abraça isso de uma forma tão interessante, assim, né? Eu coloco ele, assim, na minha lista de... Talvez ele seja o meu diretor favorito, mas é uma referência nesse lidar com o cinema também, né? Não é só um cara que faz filmes excelentes, isso já seria ótimo, mas esse lugar de professor que ele tem, de restaurador, né? E são pontos, assim, que Esse eu grande admiro amor que muito. ele tem, né? Ele Que tem é um e que impacto que a é e que gente é visível em tudo que ele faz, né? O É, grande amor que em, ele em uma tem. entrevista, assim, você já sente o amor que ele tem. Talvez a gente só perceba o impacto que ele tá tendo nessas outras áreas ao longo do tempo, né? Uhum, Quantos filmes ele já não restaurou, né? exatamente. Então, Gustavo, estamos chegando ao fim da conversa. Quem quiser acompanhar teus trabalhos, o que você faz, onde te encontra? Vocês podem me encontrar no YouTube, o canal tem o meu nome mesmo, Gustavo Cruz, e também nas outras redes sociais é @gz Gustavo Cruz, porque o Gustavo Cruz já estava ocupado, e é isso, por lá. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu sou apaixonado pelos seus vídeos, assisto vários. Obrigado e até o próximo Cinemarden.